Desde sexta-feira eu sei que vocês estão aqui num tempo especial, tratando de missões, o ID de Jesus. Eu me emociono muito quando tenho que falar de missões, porque sou missionário em Venezuela, não? Fui enviado daqui do Brasil como missionário, e é algo que está no sangue, algo que está nas entranhas, não? Fico agradecido a Deus de estar aqui nessa linda congregação. Estive 15 dias em Paraguai, Assunção, e agora voltando para a Venezuela, não? Passando aqui esse fim de semana. Terça-feira estarei de regresso já. Venezuela, estou na cidade de Puerto La Cruz, e agradecido a Deus por me chamar, a mim e minha família, para a sua obra, por tomar em conta lá de Imperatriz do Maranhão, não? Essa noite eu quero ministrar a palavra falando aqui do ID de Jesus, uma tarefa ainda incompleta. A mesma temática de missões. O ID de Jesus, uma tarefa ainda incompleta. E vou afiançar essa palavra lendo aqui um texto que está em São Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim a palavra: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Diga comigo: o ID de Jesus, uma tarefa ainda incompleta. Diga mais forte: o ID de Jesus, uma tarefa ainda incompleta. Amém. Quantos estão dispostos a completar essa tarefa? Levante a mão os que estão dispostos a dizer: aqui estou, Senhor, estou disposto a completar a missão, a tarefa encomendada à tua igreja. Eu quero nessa noite começar essa palavra relatando um pouco, aproveitando esse cenário que hoje é um dia de missões, relatando um pouco aqui a minha chamada, o meu testemunho da minha chamada missionária para a Venezuela, há mais de 20 anos atrás. Que isso possa ser de estímulo e de despertamento para alguns que aqui estão. Eu sou de uma família onde tive a bênção de crescer no Evangelho. Minha mãe me consagrou na igreja, e aos 12 anos, exatamente aos 12 anos, eu fiz a minha decisão por Jesus. Realmente confirmei minha decisão, porque às vezes a gente leva os filhos à igreja, consagra, mas ele assiste à igreja, mas nunca decide realmente. Aos 12 anos eu fiz a minha decisão de servir a Cristo, e aos 13 anos me batizei, e li a Bíblia completa aos 13 anos. Quando completei 13 anos, comecei a ler a Bíblia completa, e cheguei no capítulo 12 de Gênesis. E quando li aquela parte, quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois Deus disse aí: sê tu uma bênção. Deus disse essa palavra a Abraão: sê tu uma bênção. No capítulo 12. E eu lendo a Bíblia, um adolescente, e quando me deparei com aquele texto onde Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção, aquela palavra flechou meu coração, me marcou. E eu disse: se Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, seja uma bênção, então é importante ser uma bênção. E eu comecei a orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção para a tua obra, faz de mim uma bênção para a tua obra. E eu orei muitas vezes e repeti essa oração. Sempre que tinha a oportunidade de orar, eu dizia: Deus, eu quero ser uma bênção para a tua obra. E eu, aos 13 anos, vivi uma experiência muito linda com Deus. Fui cheio do Espírito Santo. Não cheguei a falar em línguas estranhas, mas recebi uma visitação de Deus, me quebrantei, chorei,
um dia num culto de jovens da minha igreja, e aquilo me marcou, me apaixonou por Jesus, fiquei apaixonado por Deus, desejando servir de todo o meu coração, e cresci na igreja, e por um tempo não estive tão comprometido, mas nunca me apartei da igreja, fiquei lá, e aos 21 anos me casei, e me casei lá em Imperatriz, e me casei com uma venezuelana lá em Imperatriz. Você imagina? Deus, aos 6 anos de idade, minha esposa nasceu em São Félix, era filha de brasileiro com uma venezuelana, foi viver lá em Imperatriz, e ela aceitou Jesus na nossa congregação, sendo venezuelana. A gente se conheceu e nos casamos, aos 21 anos, nos casamos, e eu tinha aquela paixão, aquele desejo de ser uma bênção para a obra de Deus. Era presidente de jovens na minha igreja. Aos 21 anos, estava fazendo uma vigília, e às 5 da manhã, a última oração daquela vigília, eu estava no altar de joelho, e eu dizia: Deus, estou terminando a vigília, eu dirigi essa noite, eu preguei, cantei, estou com sono, estou cansado, e já está no último momento dessa vigília, e no meu critério não passou grande coisa, não vi nada sobrenatural passar. Por favor, não nos despeça daqui sem que algo sobrenatural passe, sem que uma visitação divina venha sobre este lugar. E eu estou de joelho assim no altar orando, e de repente eu escutei literalmente, caiu algo no teto da igreja, e foi um grande estrondo dentro da igreja, e todos os que estavam orando naquele momento começaram a orar com muita intensidade, começaram alguns a falar em línguas, e foi uma visita sobrenatural aquela manhã. E de repente alguém se levantou do meio da igreja e veio aonde eu estava, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a profetizar sobre mim. E aquela jovem dizia: eu sou o teu Deus, e eu tenho te observado, e eu te conheço, e assim como tu tens orado e tens pedido para ser uma bênção para a minha obra, eu irei fazer de ti uma bênção para a minha obra. Aquela palavra penetrou meu espírito, meu coração, e me emocionou profundamente. Eu saí daquela igreja naquela manhã muito feliz, passei uma semana feliz, contente, literalmente como que eu estava flutuando, andava emocionado, dizendo: Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, e Deus prometeu que vai fazer de mim uma bênção para a sua obra. Essa palavra veio ao meu coração, Deus me falou. Eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, vivi uma experiência muito poderosa no momento de ser batizado, mas antes disso, entrei no Instituto Bíblico da nossa igreja, lá em Imperatriz, e ia me capacitar em teologia, e de repente eu estou estudando teologia, e estava participando de uma classe, a matéria de missiologia, e o meu professor de missiologia estava dando uma classe tremenda, e eu comecei a viver naquele período que estava no instituto um momento muito forte na minha vida, um momento muito difícil na minha vida. Eu comecei a sentir uma opressão maligna, eu comecei a ser oprimido por Satanás, e comecei a viver acusação do diabo, e começou a vir pecados que eu tinha cometido, e o diabo começou a me acusar, e começou a dizer: você é um falso, você é um mentiroso, você é um hipócrita. E eu estou estudando teologia, estou na igreja, e eu sentia aquela acusação, e eu orava, me ajoelhava e dizia: Deus, perdoa esse e aquele pecado que eu cometi. E eu me levantava e sentia o pecado ainda mais forte dentro de mim. Eu sentia algo aqui no meu peito, como que algo estivesse aqui. Eu dizia: será que eu estou endemoniado? Eu acho que eu estou endemoniado. E eu não conseguia entender, eu não conseguia falar isso com minha esposa. Eu ia para a igreja, eu me sentava assim no banco, e eu olhava para o irmão que estava do meu lado, e de repente aquele culto extraordinário, aquela presença de Deus poderosa, e eu não sentia nada. E eu dizia: não pode ser, eu não sou nem crente, eu não sei, eu acho que eu não sou nem evangélico, porque não pode eu estar num culto tão abençoado e não
não senti nada. E eu olhava para o irmão que estava do meu lado, e eu dizia: será que esse irmão está sentindo isso que eu estou sentindo? E eu me sentia, eu não entendia. De repente, um dia na igreja, pregando, as pessoas, um pregador ministrando, e disse: quem não tem certeza de salvação, vem aqui à frente que eu quero. E eu passei, digo: se eu morrer aqui como eu estou, eu vou para o inferno. Eu estava muito perturbado, com aquela angústia na minha alma. E de repente, estava naquela classe de missiologia, e o professor começou a dizer: aqui tem uma pessoa que na casa dele ele é calado, ele não fala com ninguém, ele não consegue falar isso com a esposa dele. Ele chega na igreja, ele senta no banco, e ele olha para o irmão que está do lado e diz: será que esse irmão sente isso que eu estou sentindo? Ele participa de um culto, e aquele culto é abençoado, a presença de Deus está, é uma coisa extraordinária, e ele não consegue sentir nada. Ele sente algo aqui no peito, ele diz: eu acho que eu estou endemoniado. Sabe, meu irmão, você que está passando por isso, eu quero lhe dizer: isso é preparação missionária. Se você não passar por isso aqui, você não vai aguentar quando chegar no campo missionário. Naquele momento que ele está falando comigo, eu estou escutando aquela palavra, e eu durante aproximadamente 2 meses tentei orar, chorar, jejuei, mas não conseguia me quebrantar, não saía nenhuma lágrima dos meus olhos, e eu não conseguia entender aquilo. Mas naquele momento que ele estava falando aquela palavra, eu senti um fogo aqui no meu coração, e de repente comecei a chorar, e começou a brotar lágrimas nos meus olhos, e eu chorei, me quebrantei, e eu voltei para minha casa. Entrei num quarto e me ajoelhei, e passei 1 hora de joelho orando, chorando, quebrantado diante de Deus. Naquele momento eu senti a segurança da salvação, senti que Deus estava comigo, tinha me perdoado, senti a presença de Deus. Vou para a minha igreja, dia 30 de abril de 94, fechando uma campanha na nossa igreja. Estávamos orando pela juventude da igreja. Fui formado na Assembleia de Deus do Imperatriz. Estávamos pedindo que 700 pessoas jovens fossem batizadas com o Espírito Santo, e foi feita toda uma campanha. Eu ainda não tinha falado em línguas. Então eu vou naquele dia para a igreja. Aquele dia, uma chuva torrencial. Não saí de casa, e aquela chuva tremenda. Eu voltei para casa, guardei o carro, e de repente eu sinto, digo: hoje é o último dia. E eu estou orando para ser batizado com o Espírito Santo. E se eu não for hoje, vou perder a oportunidade, vou perder a bênção. Eu estou impedido. E então fui para a igreja, cheguei tarde. Ao entrar na igreja, já o pregador estava ministrando a palavra. Ele estava pregando uma mensagem baseada em Ezequiel 22:30. Dizia: busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha. E aquela palavra, o tema daquela noite era: Deus está buscando uma pessoa com quem Ele possa contar, e Ele quer saber se pode contar com você. E naquele momento que eu entrei na igreja, e ele dizia isso: Deus está buscando uma pessoa com quem Ele possa contar, e Ele está perguntando se pode contar com você. E eu disse: Senhor, Tu podes contar comigo. E naquele momento que eu disse: Tu podes contar comigo, senti um fogo no meu coração, e eu chorei durante toda a mensagem. Aquela mensagem me quebrantou, foi poderosa, senti a presença de Deus durante toda a mensagem. Terminou a mensagem e chamou as pessoas na frente: vamos orar por todos os que querem ser batizados com o Espírito Santo. E eu passei, e de repente alguém passou para orar por mim, colocou a mão na minha cabeça, orou muito forte no meu ouvido, quase me deixa surdo. Eu digo: eu vou sair daqui, não pode ser dessa maneira, já estou distraído. Veio outra pessoa e orou muito forte na minha cabeça, e de repente até cuspiu em mim. Eu digo: meu Deus do céu, não vou ficar aqui não. De repente eu abri os olhos e olhei para o altar, e vi um companheiro de oração que eu tinha, que estava lá no altar, tinha sido batizado, estava falando em línguas lá no altar. E eu disse: Deus, pode que Tu não me batizes hoje, mas eu serei a última pessoa em sair aqui do altar. E eu fechei os olhos, levantei as mãos e disse: eu estou aqui, por favor, batiza-me com Teu Espírito, dá-me essa experiência. Veio outra pessoa para orar por mim, e colocou a mão na minha cabeça. Eu já estava preocupado: vai me cuspir de novo. De repente esse veio e profetizou sobre mim, disse: eu sou o teu Deus, e eu te digo, fala agora em línguas. E eu pensei, digo: se Tu eres Deus,
e na verdade eres tu que falas comigo, eu vou abrir minha boca e vou dizer qualquer loucura aqui. E eu abri a boca e falei, e senti um correntaço, um fogo que saiu aqui, e comecei a falar em língua, fui batizado com o Espírito. Me levaram para o altar, estavam contabilizando as pessoas que eram batizadas. Quando eu cheguei no altar, está o meu pastor, e ele veio e profetizou sobre mim, disse, foi batizado com o Espírito Santo, o missionário que irá para a Venezuela. Então no dia 30 de abril, fui batizado com o Espírito Santo, em 94, e recebi essa palavra que seria enviado para a Venezuela como missionário. Passaram 7 meses, dia 11 de novembro de 94, estou sendo enviado para a Venezuela como missionário. Já passaram 20 anos, mais de 20 anos, que estamos naquela terra. Temos visto a fidelidade de Deus, temos visto a mão de Deus ao nosso favor. Aquele país me abraçou, aquele país me amou, aquele país me adotou. Conheço hoje toda a Venezuela, e Deus já me levou a 22 países saindo de Venezuela. Tem me permitido escrever até o momento 30 livros, tem me permitido andar por muitos lugares, sendo instrumento dele naquela terra. Então nesse momento, é um momento muito difícil, é um momento onde muitos pastores venezuelanos têm saído, têm ido para outros países, membros das nossas igrejas têm saído, milhares e milhares de pessoas têm saído, milhões de pessoas, mas na verdade, muita gente me pergunta, e você? Por que você não volta para o seu país? Por que você não vai para outro país? E a minha resposta é sempre a mesma, Deus me plantou em Venezuela, e aqui vou estar até quando Ele diga o contrário. E eu tenho entendido, e tenho uma aliança com a igreja que sou pastor, eu digo, eu vou ficar com vocês, e eu quero envelhecer com vocês, fazendo a obra de Deus. Tem uma aliança de estar com eles até o fim, e é o momento quando eles mais precisam de mim, eu não posso abandonar. Sinto essa necessidade de estar, e Deus tem me aberto portas de 15 países atualmente, onde viajo, ministro, e Deus tem nos ajudado a levar recursos para a Venezuela. Assim que eu bendigo o nome de Deus, estou agradecido ao Senhor, e Ele é fiel. Se algum de vocês tem recebido no seu coração uma chamada, um desejo de sair, de fazer a obra de Deus em outra nação, pode estar certo que se Ele chamou, Ele paga. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele chamou, Ele não abandona, Ele não desampara, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ainda nesse tempo de dificuldade, a gente está vendo milagres tremendo o Senhor fazendo naquela terra. As igrejas estão cheias, ainda que muita gente estão viajando, estão saindo, mas as igrejas estão cheias, estão crescendo, as vidas estão chegando aos pés de Cristo. Assim que Deus siga fazendo essa obra poderosa em Venezuela.